eu tenho que ter o combustível, né? Que no caso de uma queimada seria a madeira, e o oxigênio. Então, quando está ventando, aumenta-se a quantidade de oxigênio, e, portanto, aí nesse primeiro item, o fator que estaria interferindo seria o C, que é a concentração, né? Então, para o 1, o fator que interfere é a concentração. O 2 tem assim, conservação dos alimentos no refrigerador. Quando a gente coloca os alimentos no refrigerador, a gente está mudando a temperatura, está tirando de um ambiente menos frio para um ambiente mais frio. Então, o fator aí, neste caso, seria a temperatura, o item D. O 3, a gente falou muito sobre ele, a gente fez uma prática envolvendo ele. Vai falar aqui, a efervescência da água oxigenada na higiene de ferimentos é um outro fenômeno que acontece ali de forma rápida. Por quê? Porque na nossa pele tem uma enzima ou um catalisador que faz com que o oxigênio saia mais rápido. Então, o fator do item 3 seria o catalisador. E por último, né, lascas de madeira queimando mais rápido que uma tora de madeira, ou seja, quem é que queima mais rápido? A madeira toda cortadinha ou o pedaço inteiro? Obviamente que são as lascas, porque ali eu aumento a superfície de contato. E assim, a alternativa que responde aí seria, acho que é a letra A, né? No. Me ajudem aí a procurar, deixa eu diminuir aqui o zoom. C1, D2, 3B, 4A. No caso, seria a letra A alternativa que a gente deveria marcar, né, gente? Vocês tiveram alguma dúvida nessa questão? Essa é uma questão simples, né? Que a gente pode analisar à luz daquele experimento que a gente realizou em sala. Vamos ver aí a questão 2. A questão 2 vem assim, ó, considere os estudos cinéticos de uma reação química e julgue os itens abaixo como certo ou errado, justificando sua resposta. Aí era uma questão aberta, né, tipo verdadeiro ou falso. E aí tem assim, ó, toda reação é produzida por colisões, mas nem toda colisão gera uma reação. Isso daqui é verdade. Toda reação exige colisões, verdade absoluta. Mas a gente sabe que as colisões, elas podem ser efetivas ou não efetivas, né? Então, realmente, existem colisões que, embora aconteçam, elas não acontecem com uma energia ou uma orientação favorável, de forma que aquela reação acaba não acontecendo, né? Então, aqui eu teria uma alternativa verdadeira. O item 2 tem assim, uma colisão altamente energética pode produzir uma reação. Ó, ele dá aqui uma colisão altamente energética. A gente sabe que a energia é um fator importante ou indispensável para que a reação aconteça, né? Então, se a colisão acontece com grande energia, ela tem potencial para produzir uma reação. É verdade. Então, isso é verdade porque a energia é um dos fatores necessários para a ocorrência de reação. Então, é verdade. 3. Toda colisão
com orientação adequada, produz uma reação. Ó, a orientação é uma das coisas necessárias para que a reação aconteça. Mas, além da orientação, é preciso também da energia. Então, ela tem que ter orientação e energia adequada. Então, não é toda colisão com orientação adequada que acontece a reação. Se tiver orientação adequada, mas não tiver energia adequada, a reação não acontece. Então, essa daqui é falsa, né? Então, é falsa por quê? Porque além da orientação adequada, tem que ter também a energia adequada. Então, nem toda colisão com orientação adequada vai acontecer. O item 4 tem assim: a energia mínima para uma colisão efetiva é denominada energia da reação. Ó, essa energia mínima é a chamada energia de ativação. É aquela barreira, né, que o reagente precisa transpor para que a reação consiga acontecer, formar aquele complexo ativado e tal. Já quando a gente fala de energia de reação, a gente está falando de outra coisa. É a diferença entre a energia dos produtos e a energia dos reagentes. Eu lembro que teve até um aluno que me perguntou sobre isso, né, nesses dias agora respondendo à prova, né? Então, energia mínima é a barreira que precisa transpor, e energia de reação é a chamada variação de entalpia, que é a diferença entre a energia dos reagentes, aliás, dos produtos e a energia dos reagentes. Então, são duas coisas diferentes. Então, aqui é uma alternativa falsa. Enquanto que aqui é a energia de ativação. Aqui, essa energia de reação é a chamada variação de entalpia. Então, aqui seria um item falso. E, por último, a diferença energética entre produtos e reagentes é denominada energia de ativação da reação. Ó, a gente já viu que a diferença energética entre produtos e reagentes, na verdade, é a chamada variação de entalpia ou energia de reação. Então, esse daqui também é um item falso. Energia de ativação é a barreira que os reagentes precisam transpor para poder dar origem aos produtos. Então, aí nós teríamos como itens falsos e verdadeiros aí. O 1 e o 2 seriam verdadeiros, 3, 4 e 5 seriam falsos. Né? Então, tudo aí à luz da teoria das colisões. Essa questão 3, ela gerou uma polêmicazinha aí, né? De vez em quando meu celular tocava. Eu tive até um probleminha com o meu aparelho no sábado e eu não estava conseguindo ler as mensagens. Acho que, na verdade, não era nem o aparelho em si, era o WhatsApp. Eu sei que as mensagens chegavam, mas eu não conseguia abrir. E aí, quando eu fui olhar, era todo mundo falando dessa questão 3. Qual o problema dessa questão 3? Ficou um errinho aí de digitação, que na verdade a gente tinha que escolher a alternativa incorreta, né? Só que o enunciado não deixa isso claro, né? Porque, tá aí, ó, sobre os fatores que alteram a velocidade das reações, né? Aí deveria ter na sequência, assinale o item incorreto ou coisa do tipo. Só que, na verdade, não ficou. E aí ficou parecendo que era para assinalar a correta. E aí tem 4 alternativas corretas. Aí ficou todo mundo maluco tentando encontrar o que é que era para assinalar, né? Quando eu fui ver, muitos já haviam respondido a prova, né? Aí eu achei melhor não alterar a questão. Enfim, né? Eu acho que não tem nenhum problema, não. Mas, na verdade, são 4 itens corretos, né? Então, ó, quanto menor for a temperatura, maior será a velocidade da reação. Este daqui é um item correto. Aliás, incorreto, né?
Quanto menor a temperatura, maior será a velocidade da reação. Ó, a gente sabe que a temperatura é um fator que altera a velocidade de uma reação, só que quanto maior a temperatura, maior a velocidade, e não o contrário. Se eu tiver uma temperatura baixa, a velocidade da reação, na verdade, vai ser lenta, né? Então, o aumento da temperatura provoca um aumento da velocidade. Então, aqui seria um item errado. A letra B tem assim: o aumento da temperatura aumenta a velocidade, tanto da reação endotérmica quanto da reação exotérmica. Ó, o fato da reação ser endotérmica ou exotérmica vai falar apenas de ser uma reação que absorve calor ou que libera calor, né? E ela vai acontecer de forma rápida ou de forma lenta, independente de ser exotérmica ou endotérmica, né? Tendo suas alterações devidas a esses fatores. E a temperatura é um dos fatores capazes de alterar a velocidade dessas reações, sejam elas exotérmicas ou endotérmicas. Então, aqui seria uma alternativa correta. A letra C tem assim: ó, a velocidade de um reagente no estado sólido é menor que no estado líquido. Ó, a gente viu, embora a gente não tenha explorado tanto, que o estado físico é um fator que interfere na velocidade de uma reação. Né? Isso por quê? Porque quando eu tenho reagentes no estado sólido, ele primeiro precisa passar pelo processo de mudar de estado para poder começar a reação. Então, o estado sólido realmente vai demorar mais a acontecer do que o estado líquido. Então, aqui é outra alternativa correta. Na verdade, todas as outras estão, né? A D tem assim: a diferença energética entre os produtos e os reagentes é chamada de entalpia de reação. A gente já falou disso também, é correto. E a velocidade de uma reação depende da natureza do reagente. Sim, depende do tipo de reagente. Tem reagentes que são bem mais reativos, tem reagentes que são pouco reativos, tem reagentes que exigem mais energia de ativação, tem reagentes que exigem menos energia de ativação, e aqui é uma outra alternativa correta. Então, quem assinalou B, C, D ou E, acertou a questão, né? De graça. A questão 4 vai trazer o tema de catalisadores aí, né? Para a gente analisar. Se tiverem alguma pergunta para fazer, fiquem à vontade. É assim: a indústria automotiva tem utilizado catalisadores nos escapamentos para diminuir a emissão de gases tóxicos pelos veículos. O gráfico abaixo representa uma curva de energia em função do tempo de reação para uma reação química. Em relação a essa reação, é correto afirmar que. Então, tem um gráfico, e aí a gente vai ver o que é que está correto em relação a ele. O item A tem assim: a reação é exotérmica. Ó, uma reação exotérmica vai ter a energia do reagente maior que a energia do produto. Primeiro fator: para que ela seja exotérmica, reagente tem que ser maior que produto. No gráfico, a energia do reagente vai ficar num ponto mais alto que a energia do produto. Por exemplo, nesse gráfico aí, eu tenho o reagente lá em cima, o produto aqui embaixo. Trazendo para esse gráfico, sim, lembrando, a energia do reagente é sempre onde o gráfico começa. Deixa eu fazer novamente aqui, tá? A do reagente é sempre onde o gráfico começa e a do produto é sempre onde ele termina. Ó, veja que ele começa nesse ponto e vai parar nesse ponto. Então, aqui é onde começa, aqui é onde termina. Então, trazendo para cá, onde é que esse gráfico começa?
bem aqui. Então, aqui seria a energia do reagente. Aí, essa linha sobe, tem 2 caminhos, né? Mas os 2 caminhos terminam no mesmo ponto. Então, termina aqui em cima. Comparando o gráfico da questão com esse lindo desenho que eu coloquei aí, nós vemos que é o contrário. Eu coloquei um negócio errado aqui, que é o produto, gente. Não tem 2 reagentes numa reação, não, viu? Então, começa no reagente, termina no produto, onde o produto é maior. Veja que está ao contrário. Então, nesse caso, eu tenho a energia do reagente mais baixa. Então, ele é menor que a energia do produto. Então, nesse caso, eu não tenho uma reação exotérmica, né? Porque para ser exotérmica tem que ser o contrário, tem que ser isso daqui, ó. Reagente maior que produto, né? Então, letra A está errada. A letra B tem assim. A curva correspondente à reação catalisada é a A. Ó, a primeira curva, que seria esse valor de A, eu tenho aqui. Ó, é a curva maior, né? Então, a curva maior, ela corresponde a um caminho maior, ou seja, uma maior energia de ativação. E a gente viu que o catalisador, ele diminui essa energia de ativação. E aí nós temos uma curva maior. Então, aqui não pode ser a reação catalisada, né? O C tem a letra C diz assim: C equivale à energia do complexo ativado. Olha o C aqui. O C corresponde à distância que vai de reagente até produto. O complexo ativado é diferente da variação de entalpia, que a gente representa por ΔH. Então, na verdade, C é a variação de entalpia, não é o complexo ativado. Na letra D tem assim, a reação catalisada é a B. Pronto, vamos lá. O valor de B é correspondente a esse caminho menor. O caminho menor é uma energia de ativação menor, e quem diminui essa energia de ativação é justamente um catalisador. Então, aqui eu tenho a minha alternativa correta. A reação catalisada é a B. Aí ele diz assim, C, que seria o ΔH, né? Aumenta quando se acrescenta um catalisador na reação. A resposta é não, porque o catalisador não interfere na energia da reação, né? na diferença entre reagentes e produtos. Ela vai interferir na energia de ativação, mas não no ΔH. Então, nessa questão, o item correto seria o item D. Como é que está as respostas de vocês em relação à correção? Tá boa? Tá legal? Vocês conseguiram chegar nessas respostas? Mais ou menos? E aí, joinha ou para baixo? Não tá ok? Como foi que foram as respostas de vocês? A prova estava mais ou menos, Simone. Sim, mas eu quero saber assim, de acordo com a nossa correção, vocês chegaram nesses resultados? Algumas sim. Eu acho que muito eu tive. Entendi. Era isso mesmo. Mas estão entendendo o que foi que erraram? Ah, vai funcionar aqui, querem dormir, você nem presta atenção direito, fala Oh, meu sinceramente. Deus do céu. Às 7 horas da manhã, hein? Você não está falando nada, eu nem prestando atenção. Bora acordar aí, né? A questão 5. A questão 5 tem assim. O gás óxido de nitrogênio reage com o gás ozônio conforme a seguinte equação. Aí tem uma equação. Estudos mostraram
Porque quando esses dois gases são colocados em um mesmo recipiente a 25 graus Celsius e um atm, cada molécula colide, em média, cerca de 1 bilhão de vezes por segundo com outras moléculas. Ó, veja que ele vai falar aqui de colisão, tá vendo? Ó? Se todas essas colisões resultassem em formação de produtos, a reação aconteceria em uma fração de segundos. Porém, não é isso que se observa empiricamente, sendo a reação muitíssimo mais lenta. Nesse caso, para que a reação aconteça, a simples colisão entre as moléculas não é suficiente. Ó, gente, essa informação aqui, ela é essencial, viu? Ele diz que só a colisão não é o suficiente. Outro fator que poderia ser alterado no sistema para que a reação acontecesse mais rápido seria, aí veja, a adição de um catalisador que diminuiria a energia de ativação. Veja, um dos problemas quando se tem muitas colisões, mas a reação não acontece, é justamente pela energia de ativação que pode ser muito grande, né? Então, essa pode ser uma alternativa correta, mas vamos ver a seguinte. Aumento da superfície de contato, garantindo mais colisões entre moléculas. Ó, o aumento da superfície de contato, ele aumenta um contato maior, verdade. Porém, a gente viu que nessa reação não é só aumentar as colisões, né? E a gente já viu que as colisões não é um fator aí que garante a ocorrência da reação. Então, B não dá. Um aumento da temperatura, o que garante menor energia de ativação. É ativação aí, viu? A gente viu que a temperatura não altera a energia de ativação. Ela altera a energia cinética das moléculas, aumentando as colisões, mas a energia de ativação não. A letra D tem assim: aumento da concentração de reação, da concentração de reagentes, que aumenta a energia cinética. A concentração de reagentes aumenta os choques, aumenta as colisões, e não a energia cinética. E letra E, aumento da energia de ativação pela presença de um catalisador. O que é que está errado aqui? A energia de ativação, ela diminui com a presença de um catalisador. Então, realmente, o que está correto é a letra A, né? Para responder essa questão, bastava a gente ver aquele quadrinho que eu mostrei para vocês com o resumo dos fatores lá, de como é que eles interferem na velocidade da reação, né? Temperatura modifica a energia cinética das moléculas, concentração e catalisador, aliás, concentração e superfície de contato aumenta as colisões, né? Apenas o catalisador interfere na energia de ativação. Então, a gente vendo aquele quadrinho, dava para responder essa questão facinho. A questão 6 agora vem uma questãozinha de gráfico da velocidade, que era para a gente calcular a velocidade desta reação, apenas em um intervalo, de 4 a 10. A gente vinha aqui no gráfico e identificava. Aqui é o tempo 4, aqui é o tempo 10, né? Então, aqui seria o tempo inicial, aqui seria o tempo final, e aí nós íamos ver o seguinte, no tempo 4, a quantidade é 15. Então, esta seria a quantidade inicial. E no tempo 10, a quantidade é 20. Então, esta seria a quantidade final, né? E aí a gente vai lembrar que para calcular a velocidade, basta dividir quantidade pelo tempo. Vamos, então, definir qual é a quantidade. De 15 para 20. Quanto foi que aumentou? Era só fazer 20 menos 15. E aí a gente teria como resultado, quanto é que dá? 5. Perfeito. E o tempo, que vai de 4 para 10, qual foi a quantidade? 6. 6. Fazendo essa continha, isso vai dar 0,8 alguma coisa. Acho que 0,82, e aí vai dar um abismo, se não me engano.
E aqui eu teria como unidade de medida, ó, para a concentração, mol por litro. Para o tempo, segundos. Então, a unidade de medida seria mol por litro por segundo. E aí estaria respondida a questão. Teve um aluno que mandou mensagem para mim, dizendo assim: Simone, eu não sei como faz essa questão de jeito nenhum, porque eu não entendi o gráfico. Ó, existem algumas coisas que realmente fogem um pouco da química, né? Porque o gráfico ele é muito matemático, né? A gente precisa entender, fazer leitura do gráfico, né? Então, qual é o eixo onde varia a concentração? É os valores que crescem na vertical. E o tempo? Os valores que crescem na horizontal. Essa curva corresponde ao quê? Ao momento em que velocidade, concentração e tempo se encontram. E é ele quem vai dar a velocidade, né? Então, a leitura do gráfico ela é importante demais. Outra coisa também que a pessoa me disse, e aí sempre ouço isso várias vezes, é na dificuldade de fazer essa continha. Simone, se não tiver uma calculadora, eu não consigo fazer. Mas aí você tem que lembrar que algumas provas que você vai fazer não aceitam calculadora, né? Então, como é que eu faço? É 5 dividido para 6, né? Não dá, porque 5 é menor, então eu preciso acrescentar um zero, e aqui um zero e uma vírgula. Então, aqui vai caber um 8, porque 8 vezes 6 é 48. Então, a gente tem que treinar. Pessoal, a gente às vezes precisa, a gente tem mania de querer fazer aquilo que a gente já sabe e deixar de lado aquilo que a gente tem dificuldade, né? Onde, na verdade, a gente precisa trabalhar com aquilo que tem dificuldade. Então, aqui, por exemplo, um 2 para 6 cabe, não dá, né? Então, acrescenta um zero. 20 para 6 cabe quanto? Um 2, porque 2 vezes 6, 18 para 20, 2. Então, ó, 0,82, isso aqui vai dar uma dízima. Então, esses cálculos são de matemática, são cálculos simples. E que às vezes a gente não resolve a questão simplesmente porque não consegue fazer esse tipo de cálculo. Em casa, tudo bem, estou com meu celular, estou com uma calculadora, eu faço lá, mas nem toda prova você vai ter uma calculadora em mãos, né? Então é bom treinar essas continhas. A questão 7 também falava sobre cálculo da velocidade, mas aqui a gente tinha os valores em uma tabela, né? Considerando os dados da tabela a seguir, calcule a velocidade da reação nos intervalos. Aí eu tinha 2 intervalos. Vamos começar aí na letra A, que era o intervalo de 0 a 6. Então, de 0 a 6, aqui eu teria o tempo inicial e aqui eu teria o tempo final, né? Então, nesse caso, 6 mols seria a quantidade inicial e 2,2 seria a quantidade final. Então, aqui, para calcular a velocidade na letra A, só lembrando que a fórmula é V igual a quantidade pelo tempo, né? Então, qual é a quantidade nesse intervalo de tempo? Foi de 6 para 2,2, que dá quanto? 3,8. Então, 3,8 seria a quantidade. E o tempo? De 0 para 6. Aumentou quanto, gente? Não é 6, não? Então, de 0 para 6, o tempo aumentou 6 segundos. Então, 3,8 dividido para 6 vai dar 0,6 alguma coisa, né? Então, a continha faz o mesmo raciocínio da outra. 3,8 dividido para 6, né? Aí, 3,8 para 6 não dá. Eu acrescento um zero
e uma vírgula, e a partir desse momento eu posso fazer a continha como se não tivesse vírgula, né? 6 vezes 6, 36, para 38, 4, né? Aí aqui eu iria com 0, né? Aí caberia outro 6, enfim. Vamos deixar só o 0,6 mesmo. Então, aqui eu teria 0,6. Qual é a unidade de medida? Ó, mol, né, número de mol de óxido de enxofre, e segundo. Então, seria mols por segundos. Eu achei interessante, e aí eu queria até que vocês confirmassem comigo, que dessas questões aí, a maioria acertou as de cálculo, que geralmente é o que a gente tem mais dificuldade, né? Vocês tiveram mais dificuldade realmente na teoria e entender aqueles fatores e tudo mais? Foi isso? Os cálculos pareceram mais fáceis para vocês? A teoria é mais difícil. Achou mais difícil? Porque eu achei interessante, eu analisando as questões, inclusive as notas, eu vou colocar no sistema até quarta-feira. A maioria acertou essas duas últimas questões, principalmente essa última. Né? Já as questões objetivas lá, que falava sobre a teoria cinética e tudo, já teve mais erros. Né? E geralmente a gente tem mais dificuldade com os cálculos. Né? Eu achei interessante. Me surpreendeu. Vamos então aí à letra B para concluir. A letra B, que é outro intervalo, né? Deixa eu apagar aqui para conter. Identificar os intervalos direitinho. E agora é no intervalo de 2 a 12, né? Então, tá aqui, de 2 para 12. Aqui é o tempo inicial. E aqui é o tempo final. No instante 2, que é o tempo inicial, a quantidade é 5. Então, aqui seria a quantidade inicial. E a quantidade final é 1, né? Que é a quantidade referente ao tempo 2. Então, agora eu tenho o tempo final, a quantidade final. A fórmulazinha que nós vamos usar é a mesma, né? Velocidade igual a quantidade dividida pelo tempo. De 2 para 12, aumentou quanto? Então, 6 é o tempo da minha reação, né? E de 5 para 1, aqui diminuiu, né? E diminuiu quanto? Por que Só é 6? Oi? Por que 6? Porque eu errei. De 2 para 12 nunca foi 6, né? Na verdade é. Tá quanto? 10, né? Porque 2 mais 10 é 12. Eu estou voando. Eu voltei para a questão anterior, né? Para o item anterior. E de 5 para 1, diminuiu 4. Veja que aqui isso daí é importante, viu? A quantidade de reagentes de substância vai diminuindo. Sempre que vai diminuir, é porque se trata de um reagente. No caso do gráfico da questão anterior, a quantidade ia aumentando, significa que é um produto. A gente já falou muito sobre esses gráficos, né? Se aumenta produto, se diminui reagente. Mas a gente também pode analisar isso olhando as quantidades. No caso dessa questão, à medida que o tempo avança, a quantidade aumenta. Já na questão seguinte, à medida que o tempo avança, a quantidade diminui. Então, sempre que diminuir, se trata de um reagente. Começa com 6, termina com 1, né? Então, a minha reação vai ter como cálculo de velocidade a quantidade, que é 10 dividida pelo tempo de reação,
que é 4. Então, fazendo essa continha, 10 dividido para 4. 10 para 4 vai caber um 2, né? Duas Simone, vezes. eu vou mudar. Não entendi. É 4 dividido por 10. Porque não é a quantidade. De novo, a professora errou, oh, meu Deus. Vocês vão ter que ganhar ponto, né, com isso? Acho que vocês vão ter que ganhar ponto, porque a professora está errando. A quantidade está desse lado, né? Então, aqui é 4. O tempo está desse lado, então aqui é 10. Muito bem, gente. Vocês estão super ligados. É a professora que está boiando, viu? Então, é 4 dividido para 10. Então, 4 dividido para 10 não dá. Acrescenta um zero, 0, né? E aqui vai caber um 4. 4 vezes 10, 40. Para 40, nada. E esta seria a velocidade da reação. Olha, tá vendo como vocês estão ligados? Essa questão aqui, como eu falei para vocês, foi a questão que mais pessoas acertaram, né? E vocês estão antenados aí, né? Então, a nossa questão 7 era a última questão de atividade. Essas duas últimas questões foram as questões que tiveram mais acertos, apesar de que as outras questões não tiveram tanto êxito quanto essas, mas também, no geral, foi bom, né? Não foi ruim, não, o desempenho na prova, não. No geral, eu gostei do desempenho. E é isso, gente. Faltam 3 minutos aí para terminar essa aula. Como eu falei para vocês, na próxima. De amanhã para quarta-feira eu coloco as notas, né? Na quinta-feira será a recuperação. Quem ficou com nota ali que não gostou muito e tal, tipo, sei lá, eu fiquei com 7 e quiser fazer a recuperação, pode fazer, né? Deem uma olhada nessa aula, ela vai servir como uma aula de revisão, já que é o mesmo conteúdo para a prova, então revejam isso daí. E é isso, viu? Nossa provinha de recuperação será a próxima quinta. Até quarta eu coloco as notas no sistema, quero fazer isso amanhã, mas até quarta eu garanto que vai estar no sistema para vocês saberem quem vai fazer a recuperação e quem não vai. E é isso, gente. Um bom dia a todos. Bom feriado amanhã, né? Amanhã vai ser uma folguinha. Abraços. Tchau, tchau.
Olá, turma, bom dia. Tudo ok aí na sala? Então aí está tudo ok? Jóia? Beleza? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Mais gente agora aí no presencial, salinha quase completa, né? Bastante gente aí que já aderiu ao presencial. Muito bom, aos poucos a gente vai retomando. Tô vendo aí os rostinhos. Tudo certo. A gente só tem um aluno aqui no remoto. Né? Não sei se é porque está faltando. Se for, mandar aí uma mensagem aí para o colega para começar a participar aqui da aula. Bem, minha gente, hoje nós vamos dar continuidade, né, ao nosso novo tópico. Vamos iniciando a explicaçãozinha de conteúdo novo, tá bem? Pronto, chegando mais gente aqui lá. Bom dia a todos. Na nossa aula de hoje, vamos explicar conteúdo. Eu dividi esse capítulo em duas partes, tá certo? Então, a gente começa hoje e finaliza na próxima semana. Então, eu vou deixar um trabalho para vocês apenas na próxima semana, quando nós já tivermos encerrado o capítulo, tá bem? Sim, um aviso, já fechei as notas de todos, mas se algum aluno que ficou na lista da recuperação não fez, pode entrar em contato comigo, que a gente tenta uma forma de recuperar essa nota, tá bem? Eu já fechei o formulário da recuperação, mas se algum aluno ficou com pendência, pode mandar mensagem que a gente entra no acordo. Vamos tentar recuperar. Tá todo mundo aí com notas legal acima da média. Pronto. Eu vou começar aqui a apresentação da nossa aula, tá bem? Já vou pedir para desligar aí o microfone da sala, por gentileza. Obrigada, que fica dando retorno aqui para mim. Agora vamos começar a nossa explicaçãozinha. Da mesma forma que a gente já está habituado. Sempre que vocês tiverem dúvida, pode pedir aí ao responsável para ligar o microfone, chega pertinho aí da câmera, pode fazer a pergunta. Né? Os alunos que estão em casa, né, podem escrever aí no chat, que a gente tenta fazer essa troca, né, essa mediação, e tirar todas as dúvidas de vocês. Eu vou começar a mostrar o slide, eu já digo qual é o livro, qual é a página do livro que vocês têm que estar de olho aí, tá bom? Acredito que vocês tenham levado o livro de biologia aí para a sala. Aí é bom que vocês já vão destacando alguma coisa nos tópicos. Esse capítulo nós vamos dividir em 2 momentos. Então, vou começar aqui a projetar o meu slide, tá bom? Desligar aqui a minha câmera para não ficar dando interferência na imagem. Vamos aí, deixar a preguiça de lado. Show preguiça, para a gente estudar um pouquinho. Tô vendo menina aí querendo se deitar. Vamos deixar essa preguiça de lado. Pronto, se der qualquer problema na apresentação, por favor, alguém aí me avisa, tá certo? Olha aí, quem quiser acompanhar esse material aqui pelo livro didático, vocês encontram isso daqui no capítulo 8, tá bem? É importante que vocês já deixem destacado para saber o que é que vão estudar, se quiser fazer uma leitura prévia em casa do conteúdo do capítulo completo, também fica bom para vocês, que já vem com conteúdo prévio, né? Não fica tudo de novidade o que eu trouxe aqui. Então, isso daqui vocês encontram no capítulo 8, página 143. Esse daqui é o último capítulo que nós vamos estudar a respeito das plantas. O próximo tópico, que já é para o próximo mês, vocês estudam a parte do reino animal. Então, vamos fechar, né, com chave de ouro, a parte de fisiologia das angiospermas. Então, aqui a gente vai analisar, passo a passo, esses pontos aí de condução de seiva, tá certo? Condução de seiva bruta, condução de seiva elaborada. Nós estudamos a parte de morfologia e histologia das angiospermas, né, no capítulo anterior. Foi no capítulo 7, e agora a gente conclui, né, com fisiologia das angiospermas. Aí vamos começar aqui, né? Eu gosto de introduzir. Só um momento, tem um aluno aqui mandando mensagem, deixa eu ver o que é que ele quer, rapidamente. Um aluno justamente da turma de vocês. Pronto. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, que depois eu vou respondendo todas, viu?
Aí eu verifico depois a planilha, se alguém tiver com dúvida se concluiu ou não a recuperação. Quem tiver com dúvida pode mandar mensagem aqui. Pronto, eu gosto de começar o tópico com revisão, porque vocês conseguem filtrar melhor as coisas. Não adianta estar só jogando conteúdo novo sem você ter uma noção geral das coisas. Então, para isso, a gente começa com a característica geral das plantas. Isso daqui não é novidade, né? Já tem um certo tempo que nós estamos estudando as plantas, mas é bom frisar para vocês quais são essas características gerais das plantas, tá bom? Então, o reino planta, né, que é o que nós estamos estudando, realmente é um dos 5 reinos. Isso daqui vocês já sabem, já foi apresentado para vocês, né? E vai incluir todas as plantas existentes e elas vão apresentar as seguintes características em comum. Ou seja, são seres eucariontes, né? Tem essa carioteca, esse núcleo delimitado por uma membrana. Seres pluricelulares, né? Formado por mais de uma célula. Seres autótrofos, né? Porque tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Através da realização da fotossíntese, eles conseguem isso. Outro ponto importante, presença de seiva. Isso daqui nós vamos estudar como é que acontece esse transporte, né? Como se dá esse transporte da seiva bruta e da seiva elaborada. Então, presença de seiva. Lembra que nós estudamos nos grupos vegetais, né? O único que não tem presença de seiva são as briófitas. Aqui são os vasos condutores. Aqui nós temos o xilema, seiva bruta, colocar só o X. Não, deixa eu colocar o nome todo, senão você não sabe o que é que eu estou dizendo. Então, aqui nós temos o xilema, vamos já falar sobre ele. E na seiva elaborada, nós temos o floema. Esses nomes aqui vocês já são familiarizados, nós já falamos sobre ele. Vamos detalhar nos próximos slides. Outra característica importante das plantas, presença de parede celular. Então, isso aqui já é uma das características que a distingue da célula animal. Então, presença de parede celular, essa parede rica em celulose, tem cloroplastos, né? Nos seus cloroplastos, ele é responsável por realização dessa fotossíntese, tem presença de clorofila, desse pigmento verde, as folhas da planta, e temos os estômatos, né? Os estômatos são esses responsáveis por trocas gasosas no interior da planta. Vamos detalhar os estômatos, apesar de já ter falado um pouquinho a respeito deles. Nós temos como carboidrato de reserva o amido, né? Predominantemente terrestre, né? Ou seja, a sua maioria nós encontramos em ambiente terrestre e apresenta tamanhos variados. Então, são as características gerais dessas plantas. Vamos ver aqui o que acontece nesses outros slides. Então, a clorofila, ela encontra-se dentro de onde? Né, dentro desses plastos. É chamado cloroplastos porque nele tem a presença da clorofila, pigmento verde. Então, aqui a gente tem uma imagem um pouco mais ampliada dessa célula eucariótica vegetal. Aqui nós destacamos algumas coisas, ó. Parede celular. Essa parede celular, ela é característica de uma célula vegetal. Nós temos o vacúolo, é porque essa imagem não está toda em português, as letrinhas, viu? Não é que é erro de digitação, não. Então, nós temos parede celular, o vacúolo, esse aqui é o vacúolo central, vacúolo de sulco celular, que ele ocupa um grande espaço aqui no interior dessa célula vegetal. E nós temos justamente os cloroplastos, que é uma imagem ampliada do cloroplasto. Essa coisinha que vocês estão vendo aqui embaixo, em verde. Então, esses três nomes aqui que eu destaquei são realmente as 3 características de uma célula vegetal que a distingue de uma célula animal. O que quer dizer isso? Na célula animal não tem essas coisas que eu destaquei aqui. Não temos parede celular, não temos cloroplastos e não temos vacúolo de sulco celular. Nós temos um vacúolo pequenininho chamado vacúolo contrátil. Mas não é essa característica aqui, vacúolo grandão, tomando um espaço, né, no interior dessa célula. Aqui é uma imagem ampliada justamente do cloroplastos. Cloroplastos a gente encontra estruturas que auxiliam nesse processo de fotossíntese. Então, ele tem o seu próprio material genético, tem uma membrana externa e uma membrana interna, tem os tilacoides, né, e os estromas, que são responsáveis por facilitar essas trocas. A gente detalha um pouquinho a seguir.
Aqui é só, até agora é tipo um resuminho, tá? Nada que foi de novo, não. Então, aqui a gente tem a classificação. Isso aqui vocês já viram no nosso último explicação. Então, nós temos as plantas criptógamas e as plantas fanerógamas. Só para a gente concluir o nosso conteúdo com chave de ouro, eu gosto de trazer o tópicozinho que vocês já viram. Então, as plantas, nós temos as briófitas. Nas briófitas não temos vasos condutor de seiva. Temos as pteridófitas. A partir daqui até angiospermas, nós já temos vaso condutor de seiva. Né? Gimnosperma, surgimento da semente. E angiosperma já temos surgimento de flor e de fruto. Então, são as relações que nós temos. Aqui tem uma... Vou colocar meu laser. Só exemplifica, de forma geral, a característica delas, tá bem? Fanerógamas têm semente e ou flores, né? No caso específico das angiospermas, tem frutos. Criptógamas não tem flor, não tem sementes. Que é, pronto, aqui a gente já, porque aqui eu coloco o tópico introdutório, aqui eu coloco a diferenciação. Então, em uma briófita, nós vamos ter plantas avasculares. Só reforçando para vocês. Em uma pteridófita, nós já começamos a ter o quê a partir daqui? Vasos condutores de seiva. Vasos do xilema, vasos do floema, que conduzem seiva bruta e seiva elaborada, respectivamente. Presença de raízes verdadeiras, então raiz, caule e folha. Né? A partir das gimnospermas, nós temos surgimento da semente e do tubo polínico, ou seja, aparecimento do grão de pólen, né? Que facilitou essa dispersão aí através do vento, né? Essa colonização em outros ambientes, diferentemente das pteridófitas, que ainda era por esporos, essa reprodução. E angiosperma, nós temos flor e fruto. Pronto, só revisão, isso aqui não é novidade para vocês. Agora vamos falar da nossa fisiologia propriamente dita. O que é essa fisiologia? Gente, nós temos a fisiologia animal, né, que a gente estuda todos esses órgãos e sistemas, né? Nós também temos a fisiologia vegetal, que é o que nós vamos abordar agora. Então, nessa fisiologia, vamos ver o que acontece aqui com ela. Então, aqui é o nome geral. Então, fisiologia é uma fraçãozinha da biologia que vai justamente estudar o quê? Mesma coisa da fisiologia animal. Na vegetal, ela vai estudar também o funcionamento do organismo. Como é que as coisas estão acontecendo em seu interior. Só que nesse caso é das plantas. E o que é que inclui nesse estudo da fisiologia que nós vamos ver? A nutrição desses vegetais, o seu crescimento, qual é a interação dos hormônios necessários para esse crescimento vegetal e a sua floração. Então, vamos dividir esse estudo em 2 momentos. Hoje nós vamos estudar a parte de nutrição, de absorção, né? Falar dos vasos condutores de xilema e do floema. Na nossa próxima aula, próxima explicação, a gente conclui o capítulo falando sobre os hormônios, né? Como se dá esse processo de fotossíntese versus respiração, que já é o finalzinho do capítulo do livro didático. Então, aqui a gente tem, ó, nosso primeiro tópico, nutrição do vegetal. Então, assim, quais são esses elementos químicos essenciais a plantas? Né? Então, isso aqui eles retiram do solo. Por isso que um solo, né, pobre em esses elementos químicos, a planta não consegue se desenvolver direito. O que é que muitas vezes a pessoa faz? Colocar aditivos químicos, né, para ajudar nesse processo de desenvolvimento da planta. Então, nós temos os chamados macronutrientes, né, e os micronutrientes. Todos são elementos químicos, mas temos uma diferença. Os macronutrientes, eles são necessários em quantidades maiores para a planta. Já os micronutrientes, né, eles precisam apenas de pequenas quantidades para que consiga fazer o seu efeito necessário à planta. Não tem como eu trazer tudo muito detalhado, senão não dá tempo para a gente enxugar o conteúdo. Mas, de forma geral, nos macronutrientes, ou seja, os macronutrientes são o que eles precisam em maiores quantidades, tá bem? Então, nós temos o hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, o fósforo, cálcio, magnésio e potássio, dentre outros, aqui eu listei os principais. Então, todos esses são necessários para o bom funcionamento da planta.
Nos micronutrientes, eles também precisam, mas são em menores quantidades. É o cloro, o ferro, o boro, o manganês, o sódio, o zinco, o cobre, o níquel, né? São exemplos aí de elementos químicos que são essenciais para as plantas. Nos elementos químicos macronutrientes, né, que nós temos o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e o fósforo, eles são constituintes de quê? Das moléculas orgânicas. Então, a partir desses constituintes químicos é que a gente consegue, né, a planta consegue fazer essa transformação da seiva bruta, que é o que ela está levando, né, até o ápice da sua planta, e converter tudo isso em moléculas orgânicas e voltar em termos de seiva elaborada. E nós temos algumas coisas específicas, por exemplo, aqui, ó, o cálcio vai constituir a lamela média da planta, se você fizer um corte, dá o zoom, tem essas estruturazinhas no seu interior, né? O potássio vai regular essa pressão osmótica, né? Essa entrada e saída de água, por exemplo, de solvente no interior do vegetal, né? Esse manganês aqui, ó, componente da clorofila que é responsável por essa realização da fotossíntese. Então, são substâncias realmente essenciais, né, para o desenvolvimento pleno dessa planta. Nos micronutrientes, nós vamos ter, né, o sódio, o cloro, né, o cobre, o zinco, o ferro, isso que eu já falei para vocês, eles vão atuar como cofatores de enzimas, ou seja, vão estar auxiliando nesse processo de aceleração enzimática, né, no decorrer desse vegetal. E são necessários, né, em quantidades pequenas. Sobre a nutrição orgânica das plantas. Como é que isso acontece? Né? Como é que elas conseguem absorver essa parte de nutrição aqui? E, claro, as plantas são autótrofas. O que é que isso quer dizer, uma planta autótrofa? Não é novidade para vocês, não, né? Essa planta está produzindo o seu próprio alimento. Então, se ela produz o seu próprio alimento, é como se ela fosse autossuficiente. Ela consegue converter essa substância que é matéria inorgânica em matéria orgânica, né, é essencial para o desenvolvimento de suas estruturas. Tá bem? Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos justamente isso. Produzem sua própria matéria orgânica por meio de onde? Por meio da fotossíntese. Tá certo? O que é essa matéria orgânica? Isso que vocês estudam no primeiro ano, né? Quais são os componentes essenciais à química da célula? Então, nós temos as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. O que foi inorgânico é sais minerais e água. Né? O que é o que foi inorgânico, né? E o que é orgânico? É os carboidratos, os lipídios, né? As proteínas, os ácidos nucleicos. Então, tudo isso é matéria orgânica. E no caso da planta em específico, ela consegue obter essa matéria orgânica necessária para o seu desenvolvimento graças à fotossíntese. Alguma pergunta? O que é essa substância osmótica que tu disse? Ah, ótimo, ótimo. Pronto. Vocês têm que chegar perto mesmo do microfone para eu escutar. Eu vou mostrar um slide do primeiro ano para vocês entenderem o que é essa osmose, tá bom? Não é uma substância. É um processo de transporte através da membrana, onde nós temos o processo ativo, o processo passivo. Deixa eu olhar aqui se eu encontro. Esse aqui é um slide do primeiro ano. Eu acho que é aqui. Não é citoplasma, não. É aqui, membrana plasmática. Só um momento, que fica mais claro para vocês. Revisão de primeiro ano aqui para vocês, tá bom? Ó, na membrana plasmática, nós vamos ter células, né, estruturas, na verdade, que facilitam o transporte. Então, a membrana plasmática ela é semipermeável e ela seleciona as coisas que entram e saem dessa membrana. Aqui nós temos uma bicamada fosfolipídica, ó. Então, aqui nós temos a presença do fósforo na membrana plasmática, aqui embaixo é a presença dos lipídios. Então, se é uma bicamada, claro que embaixo nós temos a mesma coisa. Embaixo aqui temos o fósforo, aqui dentro nós temos os lipídios.
Então, a membrana, ela seleciona as coisas que entram e saem dessa célula. Isso pode acontecer de duas formas, ou por transporte ativo ou por transporte passivo. Só para vocês entenderem as coisas. Beatriz, Oh, é que cortou aqui, ele só pedindo para tu repetir o finalzinho. pronto. Mas vocês estão vendo o slide? Não, tá travando? Ah, não tá vendo não. Você vai ver Deixa eu parar e apresentar de novo. Porque eu mudei o slide que eu estava apresentando, eu acho que ele ficou a tela tipo bloqueada. Por isso que vocês não tinham visto. Pronto. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu já tinha mostrado, é que não estava compartilhando. Estava compartilhando, mas a tela estava bloqueada. Então, aqui, ó, a gente tem transporte através da membrana. Então, nós temos o transporte que acontece de duas formas. Ou ele é ativo ou ele é passivo. Isso aqui que eu tinha destacado é a membrana plasmática, né, formada por sua bicamada fosfolipídica. Então, aqui a gente tem a presença de um fósforo na parte externa dessa membrana e na parte interna nós temos a presença aqui dos lipídios. Por isso que diz que é uma ou seja, duas camadas fosfolipídias, formadas por fósforo e por lipídios. Essa membrana é quem vai selecionar o que entra e o que sai dessa célula. As coisas podem acontecer de duas formas, ou sem gastar energia ou gastando energia. Eu vou explicar só o transporte passivo, que é o que inclui a osmose. No transporte passivo, nós não temos o quê? Nós não temos gasto de energia. As coisas acontecem a favor do seu gradiente de concentração. Um exemplo disso é a difusão simples. Então, na difusão simples, eu tenho passagem de soluto através da membrana. Então, sai de um local onde tem mais, vai para um local onde tem menos. Isso é um exemplo de transporte, difusão simples. Outro exemplo é a difusão facilitada. O que quer dizer isso? Também não estou gastando energia, mas eu preciso de uma proteína que auxilie nesse transporte. Quem é essa proteína? É a proteína permease, que ela está justamente integrando um lado e outro da membrana. Então, ela pega o que está fora, joga para dentro, e vice-versa. Então, ela facilita esse transporte de substâncias um pouco maiores. Por exemplo, aqui, ó, aminoácidos, glicose, monossacarídeos, né? São exemplos de substâncias que você consegue através da difusão facilitada. E nós temos a osmose, que foi o que vocês não estavam entendendo. Osmose, ele é um tipo de transporte através da membrana. Tá certo? Quem é que regula esse processo de osmose em uma célula vegetal? Quem regula isso é o vacúolo, aquele espaço grande que tem no interior da célula. Então, é o vacúolo que vai comandar justamente isso daqui, ó, na célula. Processo de osmose. E o que é isso aqui, osmose? É justamente a passagem de solvente. É o contrário da difusão simples. Na difusão simples, eu transporto soluto. Na osmose, eu transporto o solvente. Então, é justamente isso. A água, ela está saindo de um local que está menos concentrado para um local que está mais concentrado. Por isso que tem essa setinha aqui, ó, menos mais. E como é que eu vejo isso no meu dia a dia? Um simples exemplo. Quando você coloca sal, quando você tempera a sua salada. Por exemplo, a alface. O que é que ela vai acontecer? Vocês aí já estão afiados, acho que com relação a isso vocês sabem. Ela vai ficar murcha, né? Assim? Então, quando essa célula fica murcha, é justamente porque aquela célula perdeu água para o meio. E isso é chamado de quê? De solução hipertônica. Por que hipertônica? Porque aquele material vegetal estava em meio a uma concentração muito grande de soluto. Ela estava hipertônica, cheia de soluto. E o que é que a água faz? A água está saindo do interior dessa planta, que era onde tinha menos soluto, para onde tem mais soluto, e ela faz essa passagem. Então, é por isso que as plantas, elas murcham, porque ela está perdendo água. Isso que a gente diz que a célula está plasmolizada. A célula está murchinha, perdeu água.
Acontece em célula animal, acontece em célula vegetal. A diferença maior entre uma célula animal e uma célula vegetal no transporte de osmose é isso daqui, ó. Quando você coloca uma célula em meio hipotônico. Hipo quer dizer pouco. Então, o que é que eu estou falando? Pouca concentração de soluto, tem água demais aqui dentro. Quando tem muita água, a célula está realmente absorvendo essa água. E ela fica grandona. Ela fica túrgida. Em uma célula vegetal, tudo bem, ela tem uma parede celular que ajuda, né, a manter a sua estrutura. Tá? Na célula vegetal, ela se mantém bem, entúrgida. Olha aqui, ó, isso aqui é como se fosse uma imagem microscópica. O que é que a gente está vendo aqui? Ó? Que a gente tem essa membrana plasmática. No interior, a gente tem o vacúolo, ó, o vacúolo aqui, bem grandão, no meio. Então, esse vacúolo aqui, que é o que é responsável por essa troca aqui de osmose, ela está realmente enchendo de água e a célula está grandona. Só que como na célula vegetal tem uma parede celular aqui, ó, que protege, ela não se rompe. Já na célula animal, não. Vai tomar muita água, passar do necessário. Tudo demais é veneno, até a água faz mal. Então, a célula faz o quê? Ó? Na célula animal, que não tem parede celular, ela se rompe, ela sofre lise. Essa imagem que está aqui, ó, na célula plasmolizada, é quando a célula perde água. É o exemplo da célula da alface. Então, se a gente pudesse visualizar isso em microscópio, né, você poderia ver isso daqui. Ó, o vacúolo fica pequenininho e tem um deslocamento da membrana. Você só pode visualizar a membrana plasmática em microscópio eletrônico. O microscópio óptico não é possível. Então, aqui, ó, tem esse deslocamento da membrana plasmática de onde? Ela descola de onde? Está descolando da parede celular. Então, a célula realmente murcha. O que é osmose, que eu tinha falado para vocês no slide anterior, de fisiologia? Osmose é essa passagem de água ou de substâncias líquidas aí no interior dessa célula vegetal. Então, é um tipo de transporte que, em específico, é um transporte passivo que não gasta energia. Espero que tenha ficado claro para vocês, porque senão eu vou dar uma aula toda de primeiro ano e a gente não segue com o nosso conteúdo. Vamos para frente agora. Se tiver dúvida, pode me interromper novamente. Então, aqui, ó, a gente tem, continuando o capítulo 8, tá? Do slide aqui que a gente tinha começado. Então, essa célula vegetal, ela consegue realmente realizar fotossíntese, que é justamente converter essa matéria inorgânica em matéria orgânica. Como é que ela faz isso? Aqui, ó. CO2, né? É o gás carbono que tem aqui, é a água e a presença da luz. Maravilha. Com isso daqui, a planta faz tudo. Ela consegue transformar isso daqui, ó, em glicose, monossacarídeo, né? Consegue absorver a partir de então, consegue metabolizar os outros nutrientes necessários. E, claro, ela forma também oxigênio. Isso daqui é na realização da fotossíntese. O que é que a gente obtém na realização da fotossíntese de uma planta? Ela vai obter matéria orgânica para o seu funcionamento, para a sua reserva energética, e aí vai conseguir também produzir oxigênio. E o que é que acontece aqui, ó? Isso acontece graças a essas trocas gasosas via o quê? Via estômatos, que é aquela estruturazinha presente na folha do vegetal. Isso daqui tem características específicas. Tem células guarda, né? Aqui é porque na imagem está dado o zoom, mas para vocês não fica tão nítido. Mas são células que facilitam esse processo de fotossíntese. Né? Temos células ao redor que está protegendo, essas células guarda, e claro, o ostíolo. Isso aqui eu mostrei, acho que eu mostrei, eu não sei se foi para vocês, mas eu acho que eu mostrei na nossa aula, que a gente tem uma abertura aqui, ó, que é o que a gente diz quando o estômago está aberto ou quando esse estômago está fechado. Então, quando ele está aberto, ele forma esse espaço aqui, que é chamado de ostíolo. Então, o estômago está aberto. Qual é a função desse estômago? É controlar a entrada e saída de substâncias, né? Através dessa célula. Então, regulariza essas trocas gasosas. Então, regulariza essas trocas gasosas e também a liberação de vapor de água. Olha o que a gente tem aqui, ó. Olha o vacúolo. Tá bem? Nós temos vacúolo no interior dessa folha.
mais especificamente dentro desse estômago. Então, tudo isso está controlando esse processo de osmose, que é a entrada e saída de água do interior dessa planta. Tá bom? Trocas gasosas. Vamos falar mais um pouquinho, senão a gente não conclui. Então, fatores, o que é que vai determinar, né? A abertura desse estômago. A gente viu que ele fica aberto e que ele fica fechado. O que é que determina? Luz, para realizar fotossíntese. A diferente concentração de gás carbônico. E o que mais? A disponibilidade de água. E o que é isso que eu estou destacando aqui, ó? É a mesma coisa que eu mostrei para vocês, ó. O que é que precisa para realizar uma fotossíntese? O que é que precisa acontecer para que esse estômago da folha se abra? Presença do gás carbônico, presença da água e presença de luz. Que foi o que eu destaquei aqui, ó. O que é que precisa para esse estômago se abrir? Luminosidade, concentração do gás carbônico e água. Vamos especificar melhor. Então, quando essa luminosidade, ou seja, durante o dia, esse estômago, ele se abre. O estômago se abre durante o dia, ou seja, a sua grande maioria, e eles se fecham durante a noite. O que quer dizer isso? O processo de fotossíntese, de conversão de matéria inorgânica em matéria orgânica, acontece durante o dia. Durante a noite, a planta fecha o seu estômago e ela vai começar a consumir um pouquinho de oxigênio, que ela também respira. Ela produz oxigênio, mas à noite também ela consome esse pouquinho de oxigênio. Então, aqui a gente tem, ó, durante o dia, nós temos a presença da luz, realização de fotossíntese. Isso acontece graças à abertura dos estômatos e permite as trocas gasosas. Certo? A concentração também do gás carbônico, ela é influenciada. Isso é uma adaptação da fotossíntese. Então, se tiver uma alta concentração de gás carbônico ali naquele ambiente, não precisa mais ela realizar esse processo de fotossíntese, o seu estômago se fecha. Mas se tiver baixas concentrações de gás carbônico, o estômago se abre. Tudo depende da necessidade da planta. E com relação à água também. Ela não vai perder água, porque ela não é besta. Então, se tiver pouca água no solo, ela também não vai se esforçar, não, para realizar a fotossíntese, não. Ela já tem seu material de reserva, ela aguenta um pouquinho sem fazer isso. Então, se tiver pouca água no solo, seus estômagos se fecham. Isso é o quê? Isso é uma adaptação para a economia hídrica. Agora, se tiver muita água no solo, se tiver tudo favorável, né? A planta está num ambiente tranquilo, então seus estômagos se abrem e conseguem fazer esse ciclo, transformação de matéria inorgânica em matéria orgânica e realizar fotossíntese. Aqui é um recorte do livro didático que eu fiz. Nele está dizendo justamente o seguinte, ó. Nós temos essa plantinha e nessa planta nós temos observações de coisas que acontecem. O que é isso? Do C para o D, a gente está tendo o que aqui, ó? Absorção. O que é que ela está absorvendo? Justamente água e sais minerais. Quem está fazendo isso aqui que nós estudamos, ó? A raiz. Então, a raiz está fazendo o processo de absorção de água e sais minerais. Isso é através do xilema. O xilema está permitindo com que essa água chegue até em cima. Então, isso daqui é condução de seiva bruta. Xilema, condução de seiva bruta. Água e sais minerais levados da raiz até o ápice dessa planta. Outro númerozinho que a gente está vendo aqui é o quê? O processo de A para B. Então, as células também realizam o seu processo de transpiração. Tá bem? Elas também liberam aí gotículas, né, no ambiente. Então, é o processo de A para B que nós temos aqui, como se fosse a folha realmente fazendo esse processo de transpiração. E um outro nome que a gente tem é de A para E. Tá vendo? Que tá vindo das folhas, indo em direção aí ao caule. Isso daí tanto sobe como desce. Tanto vai para o ápice, né, desse caule, como desce em direção às suas raízes. Se está saindo da folha, é porque já aconteceu o processo de fotossíntese, já teve essa transformação de matéria
inorgânica em matéria orgânica. E quem é isso? Aqui, ó. De A para E, nós temos a condução do floema. Seiva o quê? Seiva elaborada. Então, aqui já está descendo esses materiais orgânicos. Aqui é seiva elaborada. Pronto. Isso aqui resume a imagem. O livro didático de vocês começa com essa imagem aqui. Só para vocês entenderem o que ela estava dizendo aí de forma resumida. O textinho aqui de lado auxiliam vocês nesse processo de entendimento, tá bom? Vamos falar de como é que acontece esse processo de transpiração. Essa transpiração é justamente o quê? É a água, desculpa, é a planta perdendo água na forma de vapor. Então, por que que diz que quando tem árvore, por que que diz para preservar a Mata Atlântica? Justamente por esse processo aqui, ó. Por esse processo de transpiração. Isso aqui ajuda, minha gente, a chover. Tá certo? Então, quando você tem essa liberação de água para o espaço em forma de vapor, as coisas estão favoráveis, né? Aí volta em forma de água, volta em forma de chuva. Então, é muito necessário. Então, é justamente isso. Nessa transpiração, a perda de água na forma de vapor. Quem é que está fazendo isso? São as folhas, graças à presença dos seus estômatos. Tá bom? Seus estômatos que vão facilitar esse processo aí de troca gasosa, de abertura e de fechamento, de realização de fotossíntese ou não, certo? Então, a folha transpira, né? Isso pode ocorrer pela cutícula. A gente falou da cutícula quando falou de folha. A cutícula é uma camadinha que está revestindo essa folha para evitar ressecamento, evitar perda hídrica, dar uma maior proteção a essa cutícula. Então, é nela que nós também vamos ter esse processo de transpiração. Essa aguinha atravessa essa cutícula, recebendo o nome de quê? Ó? Se está atravessando a cutícula e está transpirando, então nada mais justo do que receber o nome de transpiração cuticular. Isso acontece por onde? Pelos estômatos, né? E se acontecer pelos estômatos, né, de forma específica, se for realmente do interior dessa folhinha, é transpiração estomática. Então, depende de onde está acontecendo, mas tudo está relacionado a essa perda de água em forma de vapor. Basta filtrar a informação-chave. Certo? Qual é a sua principal função, de forma geral? Né? Ela vai controlar essa questão hídrica dentro do interior do vegetal. Então, por exemplo, se as plantas estiverem com suprimento adequado de água, essas células aí, guarda dos estômatos, vão permanecer o quê? Ó? Se ela tiver com água necessária. Túrgida, lembra que eu falei de processo osmótico? Quando a célula está túrgida, é quando vai ter muita água aí, ó. Então, ela consegue fazer o quê, ó? Esse processo de estômato que está realizando fotossíntese, ele fica aberto, tem água necessária, né? Quando a planta vai começando a perder água, aí faz o quê, ó? Fecha o seu ostíolo, que é o ostíolo, aquela abertura que o estômago abre e fecha. Então, o estômago se fecha. Foi o que eu falei anteriormente. O processo de absorção não é novidade. Quem é que vai realizar o processo de absorção na planta, minha gente? É a raiz. Então, a raiz, em plantas vasculares, o que é isso? Em plantas que têm vasos condutor de seiva, xilema e de floema, isso vai acontecer principalmente pelos pelos absorventes que tem nessa raiz. Coloquei uma imagem aqui, ó, de quando nós estudamos a raiz. Aqui, ó, os pelos absorventes, ó, a zona pilífera. Esse slide de raiz, vocês têm no Google Sala de Aula, viu? É uma sequência as coisas. Então, essa zona pilífera, nos pelos absorventes, são principais responsáveis pela absorção. Absorção de quê? De água e sais minerais do solo. Então, aqui está só especificando. Também eu gosto de fazer o recorte do livro de vocês. Vocês conseguem olhar o slide e saber onde encontram a informação no livro. Então, é só o que eu estou falando. Vocês depois leem com mais calma. Isso aqui está só falando desse transporte aí de absorção. Que as coisas saem da raiz, né, e começa através do interior do xilema. Porque xilema é seiva bruta. Tá bom? E consegue chegar no ápice dessa planta. Então, aqui nós temos algumas características. Aqui é um corte, né, dessa estrutura, dessa raiz.
na qual a gente vai ver a presença desses pelos absorventes, presença de água em seu interior, epiderme que está protegendo essas células. E quem a gente tem aqui, ó? Já temos a presença do xilema, que é na parte mais interna da planta, é o xilema. O xilema está transportando seiva bruta, vocês não esquecem mais nunca disso. E quem está depois desse xilema é a seiva elaborada, né, que é o floema. Pronto. Só concluindo aqui o que a gente vê na imagem. Que foi a questão da raiz que eu falei. Pronto, essa imagem aqui, ela simboliza bem o resumo de tudo. Porque, ó, toda planta passa pelo processo de quê? De fotossíntese. O que é esse processo de fotossíntese? É justamente a planta, né, retirando o gás carbônico que está no ambiente, juntando com essa água que tirou do solo, né, e transformando tudo isso em oxigênio e matéria orgânica para suprir a necessidade da planta. Então, faz essas trocas gasosas com a atmosfera. Então, a fotossíntese acontece aqui na folha, né, presença de clorofila, na qual você retira do ambiente o gás carbônico e você libera para ele o oxigênio. Na transpiração, foi o que eu falei para vocês. Na transpiração, aquela planta está eliminando gotículas de água. Tá certo? Por isso que tem aqui o negocinho do H2O, para você saber que é água. E as plantas, como eu disse para vocês, elas também respiram. Que a respiração aí já é o processo inverso. Normalmente à noite, quando os seus estômatos estão fechados, quando a planta não está realizando fotossíntese, ela começa a fazer o processo inverso. É como se a gente mesmo estivesse respirando. Ela libera um pouquinho do gás carbônico que ela tinha absorvido e ela pega do ambiente o oxigênio. Então, é necessário para ambos. Aqui é só dizendo como as coisas acontecem no textinho para vocês lerem com calma, viu? O processo de respiração também vai ser necessário para fornecer energia a essa célula. O oxigênio vai entrar nessa célula por qual estrutura? Pelos estômatos, que nós já falamos dele, presente na folha dessa planta. E a transpiração é a liberação dessa água, né? Quando ela absorve em excesso, ela começa a liberar um pouquinho. Às vezes você está embaixo de um local, às vezes cai até uma gotículazinha de água, isso é transpiração da planta, né? Que se ela cai, tudo bem, está em excesso, você sentiu. Quando é menor quantidade, ela apenas evapora mesmo para o ambiente. Isso daqui, o processo de gutação, ela é diferente. Né? Ela está realmente eliminando água, a gutação. Então, a gutação está eliminando água líquida. Às vezes cai em você, é quando tem muita pressão nessa raiz, né? Muita concentração de água. Aí ela pega esse excesso e também libera. Quem está fazendo isso é o processo de osmose, né? Está ajudando nessa liberação do excesso. Isso aqui é só um recorte também do livro didático, nossa aula está quase encerrando. Então, aqui é só que as plantas podem ser cultivadas sem terra, né? Só que para ela ser cultivada sem terra, ela precisa de quê? De algum substrato para se fixar, isso é óbvio. Que substrato é esse? Cascalho, areia, pedra, né? E para que isso aconteça, ela faz reposição de nutrientes. Você tem que colocar nutrientes no local onde essa planta está, já que ela não vai estar no solo. Então, é só algumas vantagens de se utilizar esse tipo de processo. É o recorte do livro didático, vocês têm acesso a ele. Nossa aula já encerrou, não foi, gente? Foi. Pronto, tá certo. Olha, esse processo aí ficou bem legal que a gente deu uma introduçãozinha a respeito. Quando for na nossa próxima aula, aí a gente continua nessa nossa explicação. Aí vocês já estão mais afiados a respeito desse conhecimento. A gente explica como é que acontece o processo de condução aí dessa seiva bruta, né, e condução da seiva elaborada. A gente vai explicar melhor isso daí. E vamos falar do finalzinho do nosso capítulo, que é fotossíntese versus respiração, e quais são os hormônios, né, necessários a essa planta, o que é que esses hormônios estão fazendo para a planta. Eu vou encerrar nossa aula aqui, porque acho que o professor deve estar já chegando aí. Intervalo, acho que é intervalo para vocês, né? Pronto. Se vocês, deixa eu lá se tem alguma dúvida aqui no chat. Não, ninguém escreveu nada, não. Se vocês tiverem qualquer dúvida,
né? Pode mandar mensagem. Leram alguma coisa, ficou com dúvida do conteúdo, pode mandar mensagem que a gente conversa a respeito, tá certo? Eu já vou deixar esse primeiro slide disponível no Google Sala de Aula. Vocês já podem ler com calma, já tira isso como uma revisãozinha, tá certo? E na próxima aula a gente conclui o nosso raciocínio. Saindo aqui, fiquem com Deus. Abraço a todos. Tchau, se cuidem.